Boa tarde, bom, é uma honra receber o Dr. Tony Gusso aqui e o nosso cônsul, peraí, ó, Tibibi Goleblaise. Goleblaise, Sim. bonito nome, francês? Francês. Isso. Africano também. Ah, sim, eu conheço a África do Sul, Que bom. eu estive lá em 2013, fiquei 15 dias trabalhando, muito bom. Bom, é uma honra recebê-los aqui nesse episódio do Up 360 Empresarial. É um podcast de soluções, mentorias e a gente recebe pessoas para falar de empreendedorismo. Então, a princípio, eu queria saber como vocês se conheceram e como surgiu essa parceria e qual é o fim dessa parceria em relação ao trabalho com o consulado, com o pessoal da África. Eu fui apresentado ao cônsul por um grande amigo, o José, que é um grande amigo de muito tempo, me apresentou o cônsul, justamente porque o trabalho que já faço há algum tempo como presidente da CNJ, que é uma Câmara Nacional de Justiça Arbitral, que é uma Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem. Nós fazemos um trabalho, alguns contratos que têm a cláusula compromissória da Câmara, são contratos internacionais. E por essa facilidade, essa expertise nesse trabalho de contratos na área empresarial, algumas empresas com contratos com a Europa, Dubai, então você acaba tendo um bom relacionamento com os países, Sim. escritórios de advocacia e empresas, né? Apesar da Câmara ser uma justiça privada, né, ela não tem clientes, nós temos usuários da Câmara, mas você acaba tendo, com o passar do tempo, uma boa relação e um bom entendimento de como funciona esse trabalho entre os países, né, as empresas, os contratos internacionais. E foi quando fui apresentado ao cônsul e também por um longo período de trabalho com o governo estadual, federal, municipal, fazendo a captação de recursos para os municípios através de várias ferramentas, né? Então isso acabou aumentando mais o meu relacionamento com o governo, né, com o público, e agregado a esse trabalho já o privado. E começa nessa sopa de possibilidades e oportunidades, fui apresentado ao cônsul e nós fomos desenvolvendo, fui apresentando oportunidades, o cônsul foi abraçando essas oportunidades, esses negócios, um trabalho do governo federal com o consulado e também o governo da Costa do Marfim. O cônsul vai contar um pouco também da história dele, não só do consulado, mas também da ONU, e vão abrindo várias oportunidades, e dessas oportunidades nós vamos plugando empresas para que possam prestar serviços, o seu serviço dentro da África. Além, é claro, do trabalho humanitário, o trabalho social, que todo o negócio que nós levamos para a África, ele vem sempre atrelado a um trabalho social. Um trabalho social e humanitário. Com isso vão abrindo também novas oportunidades, não só de negócio, mas de fazer a diferença, de deixar um legado, que esse acho que é o forte, o principal, a vitamina, né, que nos coloca que move para o trabalho entre o Brasil e o continente africano. Sim. Então começa daí essa. Então, cônsul, me conta quanto tempo você está no Brasil, conta um pouco da sua história, como se tornou, foi para o consulado e o trabalho que você vem desempenhando nesse tempo todo que você está no consulado, desde quando? Tá. Bom, na verdade, eu estou no Brasil há muito tempo já, tanto é que eu tenho filhos já grandes. Brasileiros mesmo. Brasileiros, casado com uma carioca. Então, eu estudei, sou engenheiro agrônomo, estudei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, graduação UFRJ. Eu fiz a pós-graduação na Universidade Federal de Lavras. Então, eu trabalhei como engenheiro na Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, na CAT, durante muitos anos. Eu fui, inclusive, participei da vida política no interior de São Paulo.
eu fui eleito vereador, Nossa. fui secretário da Agricultura, fui secretário do Meio Ambiente de Paranapanema. E aí é nesse momento que meu país falou, peraí, se nós não seguramos esse cara, ele vira brasileiro de vez. De vez. É assim que o presidente me chamou e falou, olha, eu sei que você está contente com o Brasil, Mas vem para cá. Vem para cá. Então, desde 2004 que eu fui nomeado cônsul. Que até hoje continua esse trabalho. Me conta um pouco do trabalho antes e depois do Tony Gusso. Lá dentro, assim, como o que vocês fazem. O papel do cônsul é tentar criar, melhorar a relação comercial com o país, com o Brasil. Então, a África, a Costa do Marfim, precisa melhorar sua relação comercial. Então, nomeia cônsul em cada estado. Sim. Estado do Rio, estado de São Paulo, estado de Minas, enfim. De todos os países. De todo o estado. E, então, o cônsul tem a responsabilidade da parte fiscal, da parte econômica. Como fazer para abrir as portas, para abrir os caminhos financeiros. Aquecer o mercado exterior. Mercado exterior. Então, esse é o trabalho que nós fazemos. A dificuldade que nós temos tido, é que o brasileiro não gosta de sair do Brasil. Isso é um problema. Será? Não. O brasileiro não gosta de se instalar fora, sobretudo na África. Diferente do chinês, diferente dos indianos, diferente dos outros. Dos outros países. E é bom porque o brasileiro gosta do Brasil, então ele quer ficar no Brasil. E então o nosso trabalho, a dificuldade que nós temos tido é de tentar melhorar a relação comercial entre o Brasil e a Costa do Marfim. É uma dificuldade muito grande. E o turismo, assim, dá para aquecer esse turismo? Sim, o turismo, nós temos muitas coisas boas, como o Brasil também tem. Eu confesso que eu pensei que o turismo viria depois da parte industrial, da parte comercial, mas é o contrário. O turismo vem primeiro? Vem primeiro. Então o brasileiro gosta de passear. Só não gosta de mudar. Exatamente. Pensa em instalar, porque chega lá... a maioria das pessoas que vai comigo na África, quando chega, fala, quando é que nós voltamos? Não, você nem chegou ainda. Você quer já voltar, mas já está mudando. Já está mudando porque tem muito brasileiro, nós, amigos, que estão lá já e ganhando muito bem a vida dele. Sim. É que, assim, muda um pouco a cultura. Por exemplo, eu quero saber qual o tipo de alimentação qual a diferença da alimentação que você está acostumado agora no Brasil e que tem lá? Porque, assim, eu digo porque eu já fui para a China. Na África do Sul eu comi muita comida baseada na culinária alemã. E eu nem esperava isso. A língua, né, francês. E tem mais algum outro segundo idioma, um dialeto, alguma coisa? Sim, a Costa do Marfim hoje tem 30 milhões de habitantes. Nós temos 40 línguas diferentes, 40 dialetos, que se chama de dialetos. E a língua oficial é francês. É o francês. Então, todo mundo, essas 40 línguas não se escreve. Só dialeto só mesmo. Só se fala. Na verdade, eles chamam de dialeto porque de maneira pejorativa. Porque dialeto é o que vem de outro. Ah, sim. A nossa língua é original, não vem de uma outra língua. É própria. É própria. Então, é essa que é a língua. Dialeto é o francês que veio do latim. Ah, sim. Na verdade, é isso. Perfeito. Mas, sim. como nós não temos ninguém para defender, então a nossa língua são consideradas como dialetos. Não são dialetos. São línguas próprias. São línguas próprias. Mas que só fala no país de vocês, no estado de vocês. Exatamente. Não fala em outro lugar. Tem algum país africano que tem línguas que se fala em mais países. Fala aqui porque a divisão da África foi feita sem a participação da África. Então, na hora de dividir, o colonizador, que não sabe a tradição, ele dividiu, pegou uma família da esquerda, outro ficou à direita. Então, continua falando a mesma língua.
Voilà. Entendi. Eu estive eu estive em Aruba, no Caribe, né? Também tinha muitos africanos lá. E falava... O idioma principal deles, se eu não me engano, era o inglês. Mas eles falavam 7 idiomas. Sim. Entre eles, o papiamento. Sim. O papiamento tem lá, não? Não. Aí eu falei, gente, mas eu não entendo nada do que eles estão falando, porque é uma mistura de idiomas. Você sabe que tem uma coisa interessante. A pessoa que instituiu o português para todos os brasileiros fez um belo trabalho. Você não imagina a dificuldade de ter várias línguas no mesmo país. Imagina. Na área política, em tudo. Porque quem fala a mesma língua que você é considerado como irmão. Sim. Aquele que não fala aquela língua é considerado o contrário. Rival. Aí, na vida pública, é um problema. Então, nós estamos sentindo isso. Em toda a África está sentindo isso aqui. Então, o brasileiro, eu acho que o Brasil lá atrás tinha várias línguas também. Talvez, acabou mantendo o português e aquilo foi um bom negócio. Aqui a gente tem uma diferença de sotaque, né? Na Bahia tem um sotaque lá, os soteropolitanos tem um sotaque, sim. O pessoal do sul, os gaúchos tem outro sotaque, sim. Mas todo mundo se entende, né? Entende. É o mesmo idioma. Nós temos a mesma coisa. Por exemplo, o francês que o senegalês fala... É diferente. É o mesmo francês com o sotaque dele. Exatamente. O francês que eu falo é diferente do francês que fala em outro país que fala francês também, em Burkina Faso, por exemplo. Então, talvez seja isso. Então, talvez seja isso que os brasileiros não querem mudar porque fica difícil a comunicação. E brasileiro gosta de se comunicar. Sim. Não. Tem muito brasileiro em países que falam português. O problema é a língua. O brasileiro... ele se incomoda quando ele não entende direito, ele acha que está sendo ludibriado. Então, mas já está mudando. Nós temos muita gente brasileira. Agora me deu vontade até de conhecer Costa do Marfim. Ó. Qualquer dia a gente vai lá. Vamos fazer um tour com a sua esposa, meu marido. Vamos para Costa do Marfim que eu quero conhecer. Não, nós vamos organizar uma missão. Uma comitiva, uma missão. Uma missão e vocês vão conhecer a Costa do Marfim. Ah, eu quero conhecer. A Costa do Marfim tem coisa boa. Muito boa. Porque assim, é diferente. Eu nunca pensei em ir para a China. Aí, de repente, recebi um convite da Sabesp, porque eu trabalho com saneamento. Eles falaram assim, olha, vamos fazer uma comitiva, uma missão para a China para conhecer a parte de hidrometria, de saneamento. Fiquei lá 45 dias, não queria mais voltar. Aí todo mundo fala, China, nossa, longe, é comida estranha, come bicho, come barata, come poodle, sei lá mais o que. Chegando lá não era nada disso. Não. Né? Depende do lugar que você tá, com as pessoas que você tá. Então foi muito agradável. Fui 3 vezes para a China. Que bom, China é bom. E a África eu também gostei muito. Apesar de eu não entender muita coisa do que eles falavam mesmo. A África hoje, nós temos quase 1,5 bilhão de pessoas. Muita a maior gente. população. A Índia, que já ultrapassou a China, 1,4 bi tanto. A China, 1,4 bi, a África, 1,4 bi. Então, nós estamos indo para assumir a liderança demográfica. E aí que está o trabalho que nós estamos realizando com o Tony e todo o grupo. Quais são as deficiências que hoje encontram lá e quais são as coisas boas, assim? Tanto em relação à parte de trabalho, indústria, qual o pioneirismo que tem lá, da parte comercial? Para responder a isso, eu vou dizer que a África ainda é um bebê, criança. Porque o nosso continente, a maioria dos países, foram independentes em 1960. Qualquer município aqui, São Bernardo do Campos, tem a sua independência já há muitos anos, não é? Então, a África ainda é um bebê, um garoto. Então, é natural que tenha muita deficiência. Na área industrial, nós não temos ainda indústria. A nossa economia é baseada na agricultura. E mais, a nossa agricultura ainda é de subsistência. Quer dizer, não usa máquina.
Daí o rendimento agrícola é baixo. E, de um lado, você vê a população crescendo exponencialmente, e, de outro lado, a agricultura usando prática antiga. Qual é a consequência? Pouca produção, pouca comida, gente passando fome. Sim. Daí, isso que faz que hoje nós temos ainda, infelizmente, mais ou menos, chegando quase a 300 milhões de pessoas que não comem. Passando fome. Morrendo de fome, né? Morrendo de fome. Isso, morrendo de fome, não estou falando daquele que come mal. É morrendo de fome mesmo. Exatamente. Então, isso eu sempre digo que é uma vergonha para a humanidade. Sim. Porque... Em qualquer lugar do mundo. Se você tem um irmão que não come, não é o problema só dele. É o problema de todos. Sim. Enquanto que joga fora muita comida... Aqui mesmo. Exatamente. E os outros não comem, então não é certo. Não é certo. E nós estamos trabalhando pesadamente para isso. E o que eu puder ajudar a somar. Eu conheço o Tony, sei lá, uns 10 anos, talvez. Mais. Ou mais. Deve ser. E a gente se conheceu fazendo trabalho também em Brasília. Né? A gente fazia relação governamental em Brasília, na parte empresarial. E a gente sempre pensou nesse lado social. Tanto é que eu também não me conformo aqui no Brasil, que é onde eu nasci, onde eu moro, há 49 anos, ver pessoas passando fome. A gente faz um trabalho social dentro da favela da Paraisópolis. Né? Até para... A gente está querendo montar um instituto para treinar, capacitar pessoas e gerar emprego. Porque ali dentro tem gente se formando em direito, em arquitetura, e a gente também tem uma mão de obra escassa na parte de encanador, gás. Então a gente está tentando montar ali dentro uma universidade para que as pessoas possam também se profissionalizar e se sustentar. E eu não me conformo. Eu não me conformo no Brasil, eu não me conformo quando eu vejo uma reportagem da África. Quando eu estive lá, eu estive em lugares muito bonitos, eu fiz safari, mas eu também fui numa comunidade lá na África para conhecer pelo governo medidor de água pré-pago. É verdade. E era o único lugar no mundo, quando eu fui, se eu não me engano, em 2012, que tinha medidor de água pré-pago. O governo dava um limite de água, sei lá, 5 metros cúbicos, eu não sei exatamente o número, e aí cortava a água. E tinha muita gente que não conseguia pagar, tinha que esperar 30 dias para ter água de novo. E saía buscando água longe e morrendo de fome. E quando eu vi tudo aquilo, eu falei, gente, na verdade nós que estamos aqui somos privilegiados. Sim. A gente não pode reclamar de nada. Mas a gente tem que pensar no próximo sempre. Então, diante dessa situação, nós estamos com um planejamento em 3 fases. A primeira fase, nós estamos trabalhando com um grupo de produtor agrícola para levar comida já pronta. Não, alimento já pronto. Quer dizer, nós vamos criar armazém alfandegária em Porto Africano. Chega num porto, cria um armazém alfandegária e nós temos produção brasileira que vão ser transferidos nesses armazéns para que esse produto seja vendido a preço razoável para lá. Popular. É um preço normal, porque o preço daqui é baixo comparado ao preço de lá. Por quê? Porque o produto brasileiro são comprados para a gente, europeu, quem tem condição, quem tem garantia, e na hora de vender lá, ele vende 2, 3 vezes mais caro para nós. Então sai, vamos supor, a 300, chega lá a 600. Por causa também do imposto, importação e tudo mais, ou não? Não é por causa da importação, por ganhar dinheiro. Sim. Ele quer ganhar dinheiro, porque ele sabe que os africanos não têm garantia bancária como a SBLC para poder dar garantia e levar o produto ao preço justo. Bom, como garantia também custa caro, mas o produto chega lá mais caro. Quando chega caro, então o acesso é limitado. Então, para resolver esse problema, nós estamos assinando um contrato, graças a Tony, a equipe de Tony, trouxe pessoal muito boa para nós. Nós vamos assinar um contrato
e nós vamos começar a levar alimentos prontos. Navio de... Não é coisa básica. E a parte perecível? É porque vocês querem levar alimentos prontos, é isso? Já não. Alimento. Só alimento. Milho, arroz, feijão, soja, feijão, frango, ovo, essas coisas que a pessoa come todo dia, óleo, Sim. fubá, essas coisas tudo, farinha. Sim. Então chega lá a um preço bom e a pessoa começa a comprar. Essa é a primeira fase do projeto. Na segunda fase, nós estamos querendo levar máquinas agrícolas. Sim. Porque tem que produzir. Hoje, a África, no mundo, tem 45% da terra agricultável do mundo. Uhum. É lá que tem mais terra para produzir. Ele não produz porque ele não tem máquina. Sim. Então, nós vamos comprar nós vamos comprar máquina aqui no Brasil, que o Brasil tem bastante máquina agrícola, leva lá com um profissional técnico brasileiro para treinar o pessoal para produzir. Porque lá o nosso solo é muito ácido. Ele não tem... A mesma... Não produz, Então, vai produzir. Essa é a segunda fase. E a terceira fase, que é importante, é a relação entre universidades. Porque tem que manter conhecimento. Sim. Então, educação. Ontem nós tivemos uma reunião muito boa com a Universidade Federal de Paraná, para que tenhamos um convênio permanente, para que o professor daqui vai lá, aluno de lá vem aqui, para poder formar. Essa relação, né? Exatamente. Então, eu acredito que com isso, nos próximos 10, 15 anos, nós saímos da situação crítica. Para melhorar. Você já pensou que nem tem aqui aqueles restaurantes populares também, de conseguir montar isso, depois que levar essa primeira fase, fazer os restaurantes populares para quem não tem nem onde morar, conseguir lá comer, pelo menos almoçar e jantar? Você está me lembrando um tio meu. Um dia eu falei para ele, tio, lá no Brasil, a partir de uma certa idade, você entra num restaurante, você come, você sai, você não paga um só. Ele falou... $1 vai que seja. Falou, sei lá qual a moeda. Como que ele... De onde vem essa tanta comida? Eu falei, não, ele produz bastante. Aí ele me perguntou, mas esses ministros, deputados que vivem andando aqui, ele não sabe disso? Eu falei, ele vê, eles são ruins mesmo, eles não fazem para nós. É tipo isso. Mas é interessante. Eu tenho um amigo que hoje ele trabalha na Embaixada de Israel em Brasília. Sim. O nome dele é Ari Fischer. Mandar um beijo pro Ari. E ele ficou um tempo, antes de trabalhar na Embaixada, eu conheci ele na parte de saneamento também, ele ficou desempregado. Antes deles... hoje ele é o braço direito do embaixador, do Daniel. A gente tá sempre lá. E ele, sabe o que ele fazia? Plantações em Senegal. Ele não arrumava emprego nem em Israel, que ele é de Israel, morava em Israel, ele é casado com uma carioca também. E aí ele foi fazer plantação e ele falou, Patrícia, eu queria poder fazer mais, só que não tinha equipamento. E de repente, talvez levar o equipamento desmontado, e que fica mais barato, e montar lá. Então gera emprego também. Né? Uma nova fonte de tecnologia. Por exemplo, a Índia. A Índia é um país pobre. Sim. Só que eles são pioneiros em software. Sim. Desenvolvimento de software. Sim. Eles e Taiwan. Tanto é que a China está brigando para ter Taiwan por causa disso, por causa da parte tecnológica. Então, sei lá. De repente, pensar em alguma coisa que faça melhorar. Aqui o importante, como o cônsul colocou, você tem que levar uma base, né? Então, está levando alimento, tecnologia para o agro, né? E começa, assim, uma história. Né? Levar outras tecnologias para a África, isso já também faz parte do planejamento, porque você é o desenvolvimento, realmente o desenvolvimento constante do país, né? Principalmente da nova geração, para eles crescerem diferente. Exatamente. Porque o jovem hoje, ele está buscando conhecimento constante, e ele busca uma coisa a mais. Tem uma busca constante. Realmente, aqui no Brasil, nós vemos isso com muita facilidade.
Eu tenho uma filha de 22 anos, você tem uma filha de 21 anos. Né? É fácil perceber essa busca. Eu tenho um filho de 14 que ele entende de qualquer coisa melhor que eu, viu? Então, faz parte dessa geração. E não é diferente na África. Então, levar a tecnologia, levar o conhecimento, faz parte realmente desse projeto. Para que seja universal. Sim. Fala tanto da globalização. Sim. Né? Então, ela tem que ser realmente universal o conhecimento, tem que ser fácil, né, de fácil acesso. Então, isso faz parte realmente do projeto. Eu acho que assim, a gente não pode mudar o mundo, né, Tony? Mas se a gente fizer cada um pouquinho, inclusive os governantes daqui, de lá, cada um fizer um pouquinho, Sim. tudo pode melhorar. O problema é que as pessoas pensam só em si próprio. E aí o negócio não flui. Ah, minha vida tá boa, eu já tenho dinheiro, então o resto que se dane. A gente precisa tentar movimentar pessoas para mudar isso. Tanto aqui no Brasil, quanto fora, países onde realmente precisam, né? E pode contar assim comigo. Antes mesmo do alimento, o primeiro passo que nós vamos levar são máquinas para furar poço artesiano. Ah, o Tony comentou isso comigo. Nós estamos hoje com parceria com uma empresa de São Paulo aqui, são jovens, que tem uma empresa, tem 20 sondas, parece que... Uma startup, não? Não, uma empresa já... Grande. Que trabalha já, que já está acostumado, faz mais de 15, 20 anos que ele trabalha com isso, e eles estão entrando em parceria conosco para levar as máquinas e fazer poço artesiano. De repente, se eles não conseguirem a demanda, eu sei que no Nordeste, o Jonas, que a gente conhece, o Jonas Paulo, ele conhece muita gente que faz isso porque no Nordeste tem muito poço artesiano. Exatamente. Porque não tem água. E a transposição veio bem depois. Exatamente. Então, às vezes, tem alguma outra empresa, se eles não conseguirem atender toda a demanda. Mudando de água para vinho, que a gente tem que finalizar, que vai ter um próximo podcast aqui. Foi muito rápido. A gente tem que marcar a segunda edição em agosto. Tá bom. Porque a gente vai viajar agora para Portugal e Espanha. Então, volto dia 2 de agosto. Eu fiquei sabendo que você foi amigo de um grande brasileiro, o Rei Pelé. Me conta um pouquinho, rapidinho, dessa sua experiência, porque eu sempre quis conhecer o Rei Pelé. Sim. Mas não vai ser dessa vez. O Pelé, ele me chama mon frère Tibevi. Ele me chama assim, mon frère Tibevi. O Pelé foi meu amigo, ele me recebeu 4 vezes. Ele, na verdade, quando eu fui falar com ele, eu fui falar porque o cacau, a Costa do Marfim é o maior produtor de cacau. Sim. E lá atrás havia um boicote por parte dos europeus, dos americanos, para não comprar o cacau da Costa do Marfim. Então, eu fui falar com Pelé para que ele fizesse uma publicidade do cacau da Costa do Marfim, por ser o que ele é. Então, eu fui falar com ele, ele aceitou. Ele aceitou. Não foi, e foi em 2006. Era para fazer a propaganda na Copa da Alemanha. Não deu certo, não por culpa de Pelé. Não deu certo por culpa de Pelé. Não deu certo por culpa da confusão nossa lá. Infelizmente. Não da assessoria, certo. Não, nada a ver. Não tem nada. Tudo, o Pelé aceitou. Na hora. Não exigiu nada. Estava tudo certo. Ele falou, eu vou fazer isso com muito agrado, porque é uma outra maneira de ajudar a África. Mas não aconteceu. Não aconteceu. Não é por culpa dele, não é por culpa nossa, não é por culpa do assessoria, é por culpa não do governo, de pessoal que estava entre nós e o governo. Acabou não dando certo. E o Pelé, infelizmente, morreu. Aí depois eu tive com ele, eu viajei com ele uma vez, uma coisa interessantíssima. Uma vez eu estava indo para Paris, ele também indo para Paris, e aí eu encontrei no aeroporto. Ele falou, meu frère, você está aqui? Eu falei, estou indo para Paris. Eu também estou indo. Quem sabe nós vamos no mesmo avião. Aí nós entramos no avião. Quando entramos no avião, todo mundo sentado, e o capitão, o piloto, comandante. O comandante falou, senhores, eu tenho a honra de informar que vocês estão viajando nesse voo junto com o Rei Pelé. Todo mundo aplaudiu. Aí, quando nós chegamos em Paris, no Charles de Gaulle,
senhores ficam sentados para deixar o Rei Pelé sair. Foi um voo inesquecível. Eu imagino, deve ter sido uma honra. Infelizmente a gente não conheceu o Rei Pelé. Fica para a próxima. Enfim, muito obrigado. Aprendi muito hoje, que foi uma aula com vocês, com o cônsul. E obrigado pela participação, Tony. Sempre. Estamos juntos sempre, o que precisar de mim. E agora a minha meta é conhecer Costa do Marfim. Não está convidada, está convocada. Então... Está convocada e quero contar com o seu microfone, porque o projeto que nós vamos fazer vai precisar de falar. Eu sempre digo, esse trabalho que está sendo feito é benéfico para a África, para a Costa do Marfim e também benéfico para o Brasil. Porque os tratores, as máquinas que vai, o dinheiro vem. Sim. Tá entendendo? Então é bom para os dois. Sim, com certeza é bom para os dois países. Só uma curiosidade, qual a moeda lá? A moeda é CFA. CFA. CFA é uma moeda que é utilizada por 8 países e a Costa do Marfim tem 40% da massa monetária dessa moeda. Nós somos o maior. Muito interessante. Vocês têm algum telefone de contato? Rede social que queira divulgar? E também, de repente, como as pessoas que estiverem assistindo podem ajudar, além de nós? Tá. Se tem algum telefone, alguma coisa que possa entrar em contato. Aqui. Tem meu Instagram, que é TBB, Cônsul TBB. Rede social, quer falar rede social? Alguém tiver interessado e estiver engajado nesse trabalho com a África, com a Costa do Marfim, que fique à vontade de entrar em contato conosco, a gente possa abrir as portas e fazer o melhor para os dois lados. Sempre. Se cada um fizer um pouquinho, a gente consegue. Sim, obrigada, gente. Obrigado. E terminamos agora mais um episódio do Up 360 Empresarial com o cônsul TBB e Dr. Tony Gusso. Um abraço, gente. Obrigado. Até a próxima.